Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Amém? Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Oremos ao Eterno. Soberano Deus e poderoso Pai, Senhor, neste momento nós vamos falar um pouquinho, ó Deus, acerca da Tua Palavra, aos corações desses casais, ó Deus, que o Senhor nos preparou aqui nesta noite para estar conosco. Meu Deus, que o Senhor possa fortalecer nesta noite alianças, compromisso, que o Senhor possa fortalecer nesta noite casamento, que o Senhor possa, meu Deus, abençoá-los de uma maneira grande e de uma maneira poderosa, repreendendo toda a fúria do adversário contra a família, contra a casa. Meu Deus, que o Senhor venha honrar os teus filhos e ajudá-los. Meu Deus, que as mãos do Senhor estejam sobre esta família aqui representada nesta hora. Meu Deus, que o Senhor visita os teus filhos, os teus servos, as famílias aqui, meu Pai. Que o Senhor venha jogar por terra toda a força contrária do adversário e que as mãos do Senhor sejam sobre cada um. Pai, eu lhe peço isso neste momento, em nome de Jesus. Irmãos, eu preparei um pequeno esboço e o tema que me foi passado é depois do sim é até o fim, é isso? Quantos aqui já tem mais de 5 anos de casado? Mais de 10? Mais de 15? Mais de 20? De 25? 30? Que bênção, irmãos. A melhor coisa que tem é o casamento. A Bíblia, eu costumo dizer que o casamento é uma construção diária. Você tem que investir tempo no seu casamento. Quando a Bíblia está dizendo para nós aqui, ó, o que Deus ajuntou, não separe o homem, não é que esse casamento não possa acabar, pode. Mesmo sendo Deus que uniu essas pessoas. Porque o homem, a mulher, se ele não estiver debaixo de um propósito, o desejo de fazer um ao outro feliz, ele vai olhar para situações. E as situações hoje, se você for analisar nos dias de hoje, o mundo contribui para quê? Para a destruição da família. Não foi o propósito de Deus unir duas pessoas para que elas viessem a separar. Acontece, e eu costumo dizer que cada caso é um caso. Por exemplo, você vai ver pessoas que estão dispostas a lutar a vida inteira pelo seu casamento. E você vai encontrar pessoas, eu posso falar um pouco, eu trabalho com isso, não é? Eu vejo isso. Você vai ver pessoas que não estão dispostas a lutar um pelo outro. Você vai ver pessoas que no primeiro embate, na primeira dificuldade, ele quer sair. Mas em contrapartida, você vai encontrar pessoas que não querem ficar só. Pessoas que não querem viver sozinho. Ele sai de um casamento e ele quer casar de novo, porque ele quer ficar. Haja vista que a Bíblia fala para nós, não é bom que o homem esteja só. Se tem uma coisa difícil, quem já passou por isso sabe, uma das piores coisas que tem é a solidão. A pessoa viver solitária, a pessoa às vezes chega ao ponto da velhice e ele não ter com quem abraçar, não ter com quem se comunicar. Então o casamento, ele supre essas ausências. Você ter um casamento sólido, um casamento abençoado, ele te traz alegrias. É por isso que eu não concordo com algumas pessoas que falam que, se quiser ser feliz, não case. Se você quiser viver bem, você vai viver solteiro. Não, tudo tem a sua época. Tinha a época de nós vivermos solteiros, mas teve a época de nós casarmos. E hoje, eu posso falar, se você puder também, olha para sua esposa, olha para o seu esposo agora e fala, eu sou feliz estando casado com você. A melhor coisa que me aconteceu foi o casamento. Eu e a minha esposa, nós vamos interar esse ano 26 anos de casados. Não é? Deus nos deu essa graça. 2 filhas casadas, uma já no caminho para casar também, que bênção, não é? 2 netos. Então, assim, a gente está podendo ver, não é, a nossa descendência. Deus nos deu essa graça, igual possivelmente deu para alguns aqui que são mais
né, mais velhos. Então, meu irmão, se você lutar pelo seu casamento, você não vai somente estar fazendo a sua esposa feliz, ou você vai estar fazendo o seu esposo feliz, mas você vai estar alegrando o coração de Deus, porque a alegria de Deus é ver uma família feliz. A alegria de Deus é ver uma família alegre, um povo disposto. E o texto que eu separei aqui, o casamento é muito importante para Deus. Quem é casado deve lutar pelo seu casamento. Todo casamento passa por dificuldades, mas a Bíblia ela nos ensina a fortalecer o relacionamento. Meu irmão, minha irmã, toda dificuldade que você passar, a Bíblia ela vai ter a resposta necessária para você. O que acontece nos dias de hoje de pessoas que às vezes se separam, pessoas que às vezes afastam, pessoas que às vezes saem das igrejas, saem da presença do Senhor, certamente quando você vai lá na essência, essa pessoa deixou de praticar a palavra de Deus. E uma pessoa que deixa de praticar a palavra de Deus, ela fica, obrigado pastor, ela fica fraca, o relacionamento fica fraco, o casal fica fraco, e um casal fraco, ele é presa fácil para o adversário. As tentações vêm, os problemas vêm, e aí quando a pessoa está distante, ela não tem a essência. Agora, o casamento, ele tem algumas particularidades, e eu quero mencioná-las aqui neste momento. O primeiro tópico que eu separei, casamento, é amor e respeito. A primeira coisa que nós precisamos entender, quando eu tenho a oportunidade de aconselhar um casal, a primeira coisa que eu pergunto é se você ainda ama. Porque o que acontece? Hoje vocês estão participando de um encontro de casais, uma palestra. É legal, é agradável, daqui um pouco vai ter um jantar maravilhoso, você vai voltar para sua casa, vai ficar feliz com a sua família. Mas se um dia chegar um problema, a primeira coisa que vocês devem fazer é procurar os seus pastores, conversar com eles. Porque o que acontece é que as pessoas tentam resolver sozinhas e muitas vezes não conseguem. Aí, cada um segue o seu caminho. Aí quando está distante um do outro, pastor, eles querem ajuda. E aí é onde um procura, igual eu tenho a oportunidade de aconselhar. Irmão, casamento que já foi destruído, já foi destroçado. Eu costumo brincar que a bomba quando explode é difícil juntar os estilhaços. Se hoje estourar uma bomba aqui, você não consegue juntar. Então acontece de ter algumas restaurações, sim, mas você tem que trabalhar o seu casamento e partir do amor e do respeito. Mulheres, sujeite cada uma ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual Ele é o Salvador. Irmão, isso aqui é princípio, isso não muda. O mundo quer mudar, mas o princípio bíblico não muda. Maridos, ame a sua mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Portanto, cada um de vocês ame a sua mulher como se fosse você mesmo, e a trate, não é? O marido a trate com todo o respeito. Você, marido, você tem que amar a sua esposa. Você, esposa, você tem que se submeter. E tem pessoas que pensam assim: se submeter é ser pisada, ser humilhada. Não, é você estar junto, sob o mesmo propósito. A submissão que a Bíblia mostra para nós aqui não é a mulher ser pisada, porque, irmãos, mulher nenhuma vai ter dificuldade em ser submissa ao homem que a ama, porque o homem que ama a esposa, ele não vai humilhá-la, ele não vai pisar nela, ele não vai maltratá-la, ele vai cuidar dela, porque é assim que Cristo faz com a igreja. O Senhor tem um amor pela igreja, e você deve ter um amor pela sua esposa. Agora dá uma olhadinha um para o outro agora. Fala para ele e para ela assim: ó, pode ficar tranquilo, eu vou melhorar. Amém? O amor é o pilar fundamental do casamento. O
amor é mais que paixão. É uma escolha que você faz todos os dias, de se preocupar com o seu cônjuge e querer o seu bem. A Bíblia mostra que o amor nunca acaba. Junto com o amor é preciso respeito. O respeito ajuda a ver o cônjuge de uma maneira digna, que não deve ser machucada. Irmão, se você tiver amor no seu casamento, e se você tiver respeito, não tem nada que atrapalhe o seu casamento. Nada, nada. Em nome de Jesus, levanta a sua mão e fala assim: o meu casamento é bênção do Senhor. Aleluia. 2, vou andar bem rapidinho aqui, viu? Para não sair do projeto. 2, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Suportem uns aos outros. Agora olhem um pouco. Vamos fazer assim, para ficar mais legal um pouquinho. Vire a cadeira de frente um para o outro aí um pouquinho, porque vai ficando mais agradável, não é? Isso. Porque o intuito aqui é nós aprendermos, não é? Isso. Olha, suportem uns aos outros. Suportem uns aos outros. Perdoe, preste atenção, perdoe as queixas que tiverem um contra o outro. Perdoe-se como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, revistais do amor, que é o elo perfeito. Olha, quer ser abençoado? Vocês têm que aguentar um ao outro. Se vocês querem um casamento duradouro, você vai ter que suportar um ao outro. Você casou com essa bênção que está na sua frente aí. Foi você que escolheu. Eita glória! Foi você que foi lá no meio de tantos e escolheu essa bênção aí. Entendeu? Então, se puder nesse momento, fala assim: mulher. Fala, mulher. Eu vou te aturar até o fim. Eu vou te aturar até o fim. Fala, homem. Eu vou te aguentar até o fim. Aleluia. Aproveitando que está pertinho aí, dá um selinho para ficar mais agradável. Eita glória. Na hora do selinho é bom. Tá bom, segura. É só um selinho, irmãos. Não morde não, filho. Olha, o irmão dá mordida, segura, irmão. Segura. Olha, ninguém é perfeito. Você acha que tem alguém perfeito? Ninguém é perfeito. Vocês vão se irritar. Vocês vão fazer coisas erradas. Por isso, pedir perdão e oferecer é essencial no casamento. Na hora que você reconheceu, que você viu que você falhou, vai lá e pede perdão, meu irmão. A coisa mais difícil que tem, concordo com vocês, mas precisa. Deus é o nosso grande exemplo. Ele perdoa todas as nossas ofensas para que nós podemos ter um bom relacionamento com Ele. Deus, irmãos, Ele nos perdoa, Ele faz a coisa certa conosco. O casamento ele deve ser fundamentado no amor e no perdão. Você deve fundamentar seu casamento no amor e no perdão. Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu cônjuge ou seu próximo, pois todos somos membros do mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, olha, casais, quando vocês ficarem irados, não pequeis. Segura a ira, porque na hora da ira é onde acontecem as piores atrocidades. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deis lugar ao diabo. Cuidado com a palavra lançada na hora da ira. Cuidado com o que você fala, porque às vezes uma palavra pode destruir um relacionamento de anos. Às vezes uma coisa que ficou lá atrás guardada
guarda no coração, que é solto, disparado no momento, ela pode atrapalhar uma vida inteira. Então, cuidado na hora da ira. Apaziguem. Calma. Briga vai ter mesmo. Ninguém vai falar para vocês que o casamento é perfeito. Se alguém falou para vocês, mentira. É duas pessoas, cada um com uma personalidade, e os dois querendo ser certo. Já parou para observar? Você começa a conversar com o casal, pastor, não sei se aqui acontece isso, os dois têm razão, não é? A pior coisa é você tomar um partido, porque você tem que ouvir os dois, e depois que ouvir os dois separados, você tem que colocar os dois juntos para fazer uma cagação, e muitas das vezes saem 3 versões da mesma história. Então, na hora da ira, cuidado. Então fale para ele, fale para ela assim: eu vou ter mais paciência contigo. Eu vou ter mais paciência contigo. Mais? Irmãos, olha, um conselho: não guarde rancor. Tenha coragem de resolver as suas contendas o mais cedo possível. Tá bom? Enfrente o problema com amor e honestidade, porque o rancor é uma porta para o pecado que estraga tudo. Não guarda rancor não, irmão. Resolva. Vocês são adultos. Quando chegar um problema, resolva como adultos. Tá bom? 4. Casamento é união e não isolamento. Quem se isola busca os seus interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. O tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. Com a impiedade vem o desprezo, com a desonra vem a vergonha. Olha, na hora que acontecer aquela discussão, não adianta se isolar. Tenta resolver. Isolar-se e evitar o contato destrói o casamento. Vocês precisam aprender a se comunicar. O diálogo é a melhor forma de resolver os problemas. Não se isole. Não é? Desce o bicão e acabou. Aí vai. Tem casais que têm coragem de ficar semanas sem conversar. Tem gente corajosa que vai até a igreja, pastor. Vai à igreja que bate no mesmo teto uma semana sem falar. Uma semana sem conversar, já pensou? E vai à igreja. Eu sou bom. Eu sou bom. Ele não sabe quando ele disse, eu vou ali, né? Mas com o rapaz desse aí. Recebendo as mordidas. Então é conselho. Não se isole. Vai ter problema, vai. Mas tem como resolver. Certo? 5, casamento é cumplicidade. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, que cuide-se também, cada um que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Gálatas 6, 1 e 2. Eu vou pegar esse texto aqui e vou falar para nós aqui um exercício simples. Mulheres, pouco tempo atrás eu tive a oportunidade de aconselhar um casal que o rapaz ele caiu no pecado da pornografia. Só que ele está errado? Com certeza, ele estava errado. Mas só que a esposa não queria ser esposa. Ela não queria cumprir o papel dela de esposa. Todo dia ela estava com problema. Então, o que acontece? O marido tem que ajudar a esposa, mas em contrapartida a esposa tem que ajudar o marido. O casamento depende disso. Não pensa você que você vai levar um casamento sem ter relações íntimas e ele vai de boa, não. Ele está fadado ao fracasso. Pegando para os nossos hoje, que hoje é um encontro de casais, se você quiser viver, irmã, se todo dia você tem dor de cabeça,
vai acontecer um dia do seu marido ir procurar alguém que não está com dor de cabeça. Porque todo dia a mulher tem uma desculpa para não se relacionar com o esposo. Esse casamento está fadado ao fracasso. Esse casamento está fadado à destruição. É um ajudando o outro. É um fortalecendo o outro. Porque é difícil para o homem, mas se a mulher não ajudar, ele cai mesmo. Então fala para ele agora, mulheres, conta comigo nessa peleja aí. Fala, mulheres, fala para ele assim, ó, conta comigo nessa peleja aí. Eu achei legal, sabe, irmãos? Que fica todo mundo olhando pra gente com o olhinho bem regalado. Ó, um casal é uma equipe. Os dois trabalham juntos para superar as dificuldades. No casamento não há lugar para o egoísmo. Os dois juntos são mais fortes. Irmão, é um fortalecendo o outro nas fraquezas. Você, marido, você precisa reconhecer a sua esposa, entender a parte que ela é mais frágil e auxiliá-la, ajudá-la. Mulher, você precisa fortalecer o seu marido na parte que mais pesa para ele. Eu estou dando um exemplo aqui sobre relação íntima, mas tem várias. Vocês que vão identificar qual que é a parte que vocês estão mais necessitados. É vocês que precisam trabalhar isso, tá bom? E para não causar enfado aos irmãos e não deixar o rapaz dar a janta tripulado, eu vou deixar alguns conselhos aqui básicos para você fortalecer o seu relacionamento. 10 conselhos para um casamento duradouro. Ó, primeira coisa que você precisa de ter para você ter um casamento forte, fortalecido, você precisa ter Deus no seu casamento. Sem Deus, esse casamento está fadado ao fracasso. Quando você coloca Deus como centro do seu relacionamento, o resto você vai vencer. Deus precisa ser pivô do seu casamento. Partindo desse princípio, segundo, você precisa ter amor. Quando você tem amor, você supera todos os obstáculos. Porque o amor suporta tudo. Pastor, tudo. Pode acontecer até uma traição. Se tiver amor, se tiver perdão, a pessoa consegue. Não vou dizer que é fácil, não vou dizer que é a coisa mais tranquila, mas a pessoa muitas das vezes consegue vencer e consegue seguir em frente. Terceiro, que você precisa ter para ter um casamento fortalecido, você precisa ter sexo. Olha um para o outro aí agora, vocês estão casados. Vocês precisam fazer muito sexo. Glória a Deus. Mas é muito mesmo, é muito. Fala, Jesus. Fala mais. É muito. Sabe por quê? Casais que fazem muito sexo não tem tempo para cuidar da vida dos outros. Fala, Jesus. Quando você vê um casal que está cuidando da vida dos outros, é porque está faltando em casa. Olha, quarto ponto, para nós caminharmos para o final, você precisa entender que você, quando casou, você casou com completo. A família vem junto. Tanto a família dela como a família dele. Viu, né, sogra? Tá Tá bom? escutando? Só tem que me aturar. Tem que entender.
Ah, eu vou isolar aqui que eu casei só com ela. Não quero saber do seu irmão aqui, não. A família vem junto, é um cúmulo. Sexto, quinto, trabalho. Você, marido, que trabalha demais, cuidado. Queira tempo para a sua família, para a sua casa, para os seus filhos, para a sua esposa. Viu? Vocês precisam de ter um equilíbrio. Tá certo? Sexto, o diálogo. Eu não poderia parar, terminar aqui sem falar para vocês que a melhor forma de resolver os problemas é o diálogo. Vocês precisam entender que através do diálogo vocês resolvem tudo. A melhor forma de resolver é conversando. Ah, pastor, eu não tenho tempo para ouvir a minha esposa, mas você tem tempo para tudo. Se você não tiver tempo para conversar com a sua melhor amiga, como que você quer que o casamento dê certo? Então, mulheres, divide. Se não dá para falar tudo um dia, divide em 2, em 3, ou em 4. Mas converse com seu marido, tá bom? Pastor, sobre essa questão do diálogo, eu tenho assim, um exemplo de um casal que eu e a minha esposa fomos auxiliar uma vez. Eles estavam à beira de separar. O casal tinha tudo para viver bem e pela falta de diálogo. E uma das coisas que a gente observa na falta de diálogo é que coisas simples acabam destruindo o relacionamento. E não foi só, foram dois. Um era o seguinte: todo domingo o cara queria bater bola. E aí ele esqueceu que ele tinha casado. E todo domingo ele ia. E a esposa só queria que ele ficasse pelo menos um domingo com ela no mês, né? E aí ouvi um, ouvi o outro. Quando sentamos os dois para conversar, falou: não, eu só quero um domingo sim, um domingo não, você pode jogar a sua bola. E ele: pronto, então para mim tá bom. E resolveu. Outro foi quando ele chegava em casa, a mulher gostava da janela da sala fechada. E ele chegava com calor do serviço e abria a janela. E por causa de uma janela eles estavam divorciando. Não, divorciou. Chegaram a divorciar por não causa... estão juntos mais. Não conseguiu ter acordo. O da bola tá. E o problema era uma janela. Fechava a janela, aí na hora que ia fazer a comida, o irmão gostava de uma carne cozida, uma comida mais forte, a irmã gostava de outro tipo de comida. Eles não tinham esse diálogo de às vezes um dar o braço a torcer, ceder, para poder honrar o outro. Não, hoje nós vamos comer a comida que você gosta, amanhã eu quero a minha. Então é uma questão de diálogo, só para não, obrigado. fortalecer. Uma colocação muito boa. A questão do diálogo é muito simples. Se acontecer uma coisa que você não gostou, abre a boca, fala, conversa. Olha, vamos resolver isso aqui. Não é duas crianças, são dois adultos. Vamos resolver isso aqui, vamos sentar, isso aqui não está legal. Coisa simples. Sétimo, o respeito é a base principal do relacionamento. Se você chega numa casa que não tem respeito, pode até gostar um do outro, mas sem respeito é difícil. Não é? Uma casa bagunçada, desorganizada, ninguém respeita ninguém, um passa por cima do outro, de repente o marido está falando, a mulher já manda ele calar a boca, e assim vai, aquela briga, aquela coisa. Isso não dá certo, isso acaba, mina o relacionamento. Oitavo, confiança. Se você quer resolver e ajudar o seu casamento, você precisa ter confiança um no outro. Nono, as surpresas. E aqui eu vou fazer a menção de todos. Surpreender é algo que mantém a chama de uma relação acesa. Simplesmente porque você demonstra para o outro que nem tudo está visto, que você pode ser a verdadeira caixinha de surpresas. Vale a pena preparar a viagem de aniversário para comemorar a data que vocês se conheceram. Quem aí já surpreendeu a sua esposa ou a esposa que surpreendeu o seu marido? Dá um sinalzinho assim com a mão. Eu também. Surpreendeu? Foi bom? Maravilhoso. Foi agradável? Então a surpresa, irmãos, ela faz toda a diferença no relacionamento. Verdade. Por mais simples que seja, talvez você hoje não pode viajar para fora, mas você pode fazer alguma coisa
mais simples que seja, por mais voado, por menor que seja, você vai demonstrar um para o outro que você lembrou dele, que você lembrou dela. Certo? E por fim, não mais importante do que os outros, o elogio e a admiração. Quantas vezes você achou o máximo o que o seu amor fez, ou como agiu em determinado momento e se manteve calado? Quantas vezes que você recebeu algo maravilhoso, que você olhou e falou, que bênção, mas você não pôs esse sentimento para fora, você não elogiou a sua amada, ou você não elogiou o seu amado, você perdeu um momento importante de disparar um elogio, de disparar uma admiração à sua companheira. Às vezes você tem facilidade de chegar aqui e falar, pastor Vitor, mas que igreja bonita, maravilhosa, mas não tem coragem de elogiar o jantar que a sua esposa fez para você. Tem lasanha para nós acabar As aqui. revelações. Então, irmãos, para não causar enfado aos irmãos, a base é essa. Eu termino agora dizendo que para você ter um casamento sólido, fortalecido, é uma construção diária. É você que faz o seu casamento dar certo. É você que vai mostrar para a sociedade que o seu casamento é de Deus. É você que vai mostrar para o mundo, para Satanás, para todos os que querem ver a sua derrota, que o seu casamento foi Deus que ajuntou, que o seu casamento foi Deus que uniu, que o seu relacionamento, ele não foi um acaso do destino, não, foi Deus que uniu os propósitos, para vocês chegarem até o arrebatamento da igreja juntos. Amém? É você que faz a diferença no seu relacionamento, porque a Bíblia está dizendo que Deus ajuntou, o homem não separa. Então, mulheres, é você que luta pelo seu casamento. Homens, é você que luta pelo seu casamento. E os que vão lutar pelo casamento, fiquem de pé, por gentileza.